Tema do Via Justiça de hoje, a eficácia das medidas socioeducativas em relação ao adolescente autor de ato infracional. Participam do programa a juíza Verusca Rocha Maté de Lucas, cooperadora da Vara Infracional da Infância e Juventude, e a psicóloga judicial Fabíola Vasconcelos Barbosa Nunes, do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional de Belo Horizonte. Doutora Fabíola, a senhora falou das políticas públicas. O que falta das políticas públicas para melhorar essa questão do adolescente autor de ato infracional? Eu acho que nessas comunidades de onde a maioria desses adolescentes que nós atendemos vivem, faltam muitas oportunidades, coisas que são dadas aos jovens de classe média, de classe alta, que eles não têm. Né? Uma escola de melhor qualidade, que os acolha, um serviço de saúde mais eficiente e realmente programas onde ele possa ter oportunidade de se profissionalizar, inclusive ter um lazer de qualidade. A senhora estaria culpando a sociedade pelo que está acontecendo com esses adolescentes? Eu acho que todos nós, né, enquanto Estado, eu acho que o Estado, nesse sentido mais amplo, somos todos nós. Todos nós temos responsabilidade com relação a nossas crianças e nossos adolescentes. Então, se a cada dia há um maior número envolvido nesses atos, nós temos que nos perguntar, enquanto cidadãos, o que nós estamos deixando de fazer. Inclusive as instituições que são responsáveis pela construção desses projetos, né, que teriam que existir, desses programas. Doutora Verusca, o que é a lei, o que o legislador teria que fazer? O ECA precisaria ser mudado nessa questão das medidas socioeducativas? Olha, eu não vejo necessidade de mudança na estrutura jurídica, não, de leis. Não acho que é necessário, não. O que eu acho, que eu concordo muito com a doutora Fabíola, é a questão das políticas públicas, políticas sociais que devem ser revistas. Porque, na verdade, o que acontece? O que a gente tem é um adolescente, né, na maior parte deles de baixa renda, que vive em situações, em locais de risco, inclusive, não tem uma estrutura familiar adequada, ou não tem acompanhamento dos pais, pela própria falta de conhecimento dos pais, ou pela própria também desídia dos pais também, não acompanha esse filho, o menino fica sem lugar para ficar, não é acompanhado direito na escola. Então, eu acho que a situação desse adolescente é de risco. Então, olha, vê a televisão, eu quero isso, eu quero aquilo. O consumo, né, hoje o ter é muito mais importante, né, o consumo, os bens de consumo estão muito mais na frente. Então, ele tem que correr atrás, por exemplo, o tráfico. Por que o menino entra no tráfico? Um dos grandes motivos que a gente vê, e isso a gente escuta, eu escuto isso todos os dias em audiência, a doutora Fabíola também deve escutar todos os dias, eu quero comprar aquela roupa de marca, eu quero comprar aquele tênis, eu tenho vontade de ter uma moto, né? E o tráfico, ele te dá um retorno rápido, apesar de ser uma coisa muito ilusória, a gente sabe muito bem disso, né? Não tem tanto dinheiro, é o que eu falo com eles. Já viu algum traficante de cabeça branca? O que eles respondem? Não, né? Aí eu falo assim, você já comprou carro, você já comprou casa para sua mãe? Não. Eu falei, mas então o seu negócio está muito ruim, porque... Então, é uma ilusão que eles criam de que isso realmente vai ser solução para a vida deles, e não é. Isso realmente só aumenta mais um problema na vida deles. Mas eles não têm esse discernimento suficiente para poder ver esse tipo de coisa. Por isso a fragilidade dessa pessoa que está em construção, por isso a necessidade de acompanhamento e não de encarceramento necessariamente. Doutora Fabíola, a questão do retorno, quando esse adolescente cumpriu a internação, cumpriu lá as medidas socioeducativas, né, volta para o convívio da comunidade onde ele vive, a comunidade o aceita bem de volta? A gente não tem muitas dificuldades nesse sentido, não. A questão é o tipo de falta que já existia antes dele receber a medida, que quando ele retornar, essa falta estará imposta a ele de novo. Todas as dificuldades. Porque a medida não consegue dar uma resposta para a questão social do adolescente. Ela consegue trabalhar individualmente. Mas ele vai voltar para o meio. Eu queria que a senhora explicasse claro, isso. Nessas unidades, né, existe um trabalho, tem equipes, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Estamos falando de uma unidade de internação, né, que é a medida mais severa prevista pelo Estatuto. Esse adolescente vai ter uma rotina de atividades dentro desse espaço institucional. Então, ele vai ter escola formal, que ele terá que frequentar. Ele terá oficinas, né, com terapeuta ocupacional, oficinas, inclusive profissionalizantes, em algumas unidades também tem, que é inclusive uma coisa determinada pelo Estatuto, que precisa de ter. Vai ter atendimento com os técnicos, onde ele vai estar falando desses envolvimentos dele, ele vai estar sendo questionado e espera-se que ele tenha
um reposicionamento diante disso, porque é a aposta da medida. Vai haver um trabalho com a família irá, tem os dias de visita na unidade. E quando ele volta, por exemplo, no caso da reincidência, ele volta para a internação, como é que é a cabeça dele? Como é que ele é recebido? Ele não é mal recebido pela unidade, né? É difícil para ele enfrentar essa situação de novo. Nós temos casos de adolescentes que já estiveram cumprindo internação e retornam. Porque como desde os 12 anos eles podem cumprir medida, dos 12 aos 21 incompletos nós acompanhamos. Então, às vezes, são muitos anos também, são quase 9 anos, né? Para um adolescente não reincidir mais, é uma coisa difícil. Há casos de retorno ao sistema. São casos, agora, quando ele retorna, às vezes ele já está mais velho, já é uma intervenção diferenciada. Ele já está mais maduro. Doutora Verusca, as considerações finais da senhora. Hoje, o que eu vejo dos adolescentes, dessa situação de infração e de reincidência, é a questão, o que me preocupa muito não é a questão de aplicação de lei, das leis que temos. Hoje o que me preocupa muito é a questão realmente social, porque por mais trabalho que temos, por mais projetos que temos, eu acho que a questão é muito mais estrutural do que realmente do próprio adolescente, né? A vida dele, a família dele, o local onde ele vive, o pensamento, onde é que está esse pensamento desse adolescente, os motivos que o levam a infracionar. Né? Então, eu acho que o que tem que ser tratado, além da individualidade do próprio adolescente, né, tratar esse adolescente de uma forma específica, né, as causas pessoais, eu acho que a família dele, inclusive o local onde ele vive, também tem que ser tratado. E eu acho que aí que entram as políticas públicas. Isso realmente é uma coisa que, para mim, é fundamental. Muito obrigado às senhoras pela participação no programa. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.